você teve ideia, tá? Você chega e fala com o Arlindo Barreto. Isso. Você tem que pagar alguma coisa pra ele. Você tem que negociar direitos com ele. Como funciona isso? Sim, a gente foi até antes de começar o filme, a gente foi atrás dele. O Dan Clabin, que foi quem teve a ideia, foi atrás. O Arlindo estava... porque ele prega até hoje, né? Em ele é igrejas pastor. evangélicas. E ele prega vestido de palhaço. O quê? É mesmo? É. E aí o Dan Clabin foi até um culto onde ele estava pregando, esperou o culto acabar, foi falar com ele, falou: a gente queria fazer um filme inspirado na sua vida, e foi uma negociação. Ele recebe, assim como a Gretchen recebe, né? Assim, a gente paga pelos direitos de poder contar a história. Tá. E ele, né, assim, eu lembro quando ele viu o filme, ele não estava no Brasil quando ele viu o filme, mas ele amou o filme. Ele gostou? Gostou muito do filme. E ele tinha algum poder de veto ou não? Ele tinha assim, a gente podia adaptar, ele sabia que a gente ia fazer uma adaptação, ele confiou muito na gente, ele sabia que, ele falou assim: olha, você pode fazer qualquer coisa com a minha vida, desde que você não me comprometa, desde que isso esteja, né, de alguma forma, porque a gente fez algumas entrevistas com ele, né, para entender um pouco mais a vida dele. A única coisa é que a gente não podia muito pegar a fase da vida dele de hoje e fazer qualquer coisa que denegrisse ele. Entendi, claro. Denegrir é uma palavra que a gente não você pode viu que usar. Eu parei no meio já. Eu continuei já na hora. Eu não podia, sinônimo. Mas eu não podia colocá-lo numa situação... Ajuda aí, Lene. Você é o cara que tem que ajudar a gente. Isso é difícil. Não, mas que não expusesse ele de uma maneira... Colocar em maus lençóis. Exato. E aí a gente foi muito respeitoso à história dele, sabe? É uma história de... né, tem uma virada, você entende, né? Ele... E no final, eu gostei bastante. E ele gostou também, pelo que você tá falando. Ele gostou bastante, e um filme que a gente ficou muito feliz, assim, com o resultado. E ele foi muito bem de crítica, ele foi muito bem de público. E foi o primeiro longa que eu dirigi, né? Então... eu quero saber como você chegou até aí, mas agora, como que eu te falei de alugar, vamos explicar pro pessoal assim. Você é o diretor desse longa. Tem uma figura de um produtor? Como que funciona esse time? Como você escolhe o time? É como se fosse um jogo de futebol, você é o técnico? Como que funciona para levantar? Você tem ideia, você levanta do zero e aí eu vou ver no cinema e falo, putz, é um filme e tá pronto. Como que é? Porque a galera não faz a menor ideia, né, de como que é. Existem várias maneiras, né? Cada projeto tem uma maneira de acontecer, né? Você pode ter um projeto que nasce de um produtor ou de uma produtora e vai atrás de um diretor. Ou, neste caso aqui, que na verdade veio de um produtor, que foi o Dan Clabin, com uma ideia. A gente encontrou numa ponte aérea, falou: cara, tem uma ideia aqui, lê essa matéria. Eu falei: temos um filme aqui, consegue os direitos que a gente vai fazer. E a gente foi na Gulani e colocamos o filme em pé. Então, assim, você tem o produtor, que é o cara que vai desenhar, fazer o desenho de qual o tamanho desse filme, como é que a gente vai fazer, qual a equipe que a gente vai fazer, quanto dinheiro a gente precisa, como é que a gente vai subir esse dinheiro, como é que, né, os produtores vão fazer o filme acontecer. O diretor é o cara que eu chamo de o capitão do navio, né? Ele fala assim: a gente deve ir mais ou menos para cá, ó. E aí ele vai conduzindo todo mundo. Escolhe os atores, está junto geralmente do roteiro para entender qual é o tom do filme, vai fazer toda a linguagem do filme, a linguagem visual, a linguagem, o tom da atuação, como esse filme, qual é o ritmo do filme. Entendi. Então você forma a sua equipe e você tem essas que a gente chama de cabeças de equipe, né? Que é o seu diretor, a sua diretora de fotografia, o seu roteirista, o seu assistente de direção que vai comandar o set de filmagem, mas Então você tem como se fossem vários gerentes e eles se dedicam a gerenciar outras pessoas. Acho maravilhoso, né? Pensar como uma empresa, mas é um pouco, né? É um pouco, né? Você tem o diretor ou a diretora de fotografia que vai cuidar de como aquilo vai estar impresso, como aquilo vai estar iluminado, como aquilo vai estar enquadrado. Você tem o seu diretor ou a diretora de arte que vai... Por exemplo, aqui tem uma direção de arte. Tem. Alguém escolheu isso aqui. Né? Aqui tem a fotografia, está iluminado de certa forma, tem cor, né? Foi escolhido cor, foi escolhida uma certa poluição visual... por um motivo, não é para ficar poluído, mas é porque essa quantidade de informação... Enquanto a gente está falando aqui, tem muita informação para a gente estar olhando. Você tem o som direto, você tem depois o montador, que aí a gente vai voltar já onde eu comecei minha carreira. Você começou. Que é depois que está tudo filmado,
O montador é o cara que vai... Bom, só antes de chegar no montador, você tem figurino. Isso. Você tem maquiagem, que é toda a caracterização. Quem é que vai falar assim, putz, esse personagem aqui tem um topetezinho aqui, mas ele tem uma barba meio cheia. Depois, no caso da Turma da Mônica, isso, né, é um trabalho absurdo. Aí vai no outro, ou mesmo nível. Aqui, né? Você aqui tá também, anos 80, você tem que todo mundo tá lá caracterizado nos anos 80. Como é esse personagem? Ele é mais caricato, ele é mais realista. Tudo isso o diretor vai dando as diretrizes. Por exemplo, na cena que eles estão gravando no estúdio, o diretor de arte cuida daquele cenário. Totalmente. Tem um figurinista que vai cuidar de... E tudo isso você está supervisionando. Sim. Chega para você pronto, mais ou menos. Não, chega as ideias. As ideias. Estamos pensando por aqui. Não. Eu acho que o figurino... eu sempre dizia, o figurino do bingo tem que ser anos 80, mas ele não pode falar mais do que os personagens. Como assim? Isso quer dizer o quê? Porque os anos 80 é muito facilmente você esquece, você põe aquele monte de cor, e o figurino chama atenção, você não consegue prestar atenção no ator, porque o figurino cores chama muita cítricas, não lembra? Aquelas coisas dos anos 80. As cabelos piores armados. Nossa! Combinações possíveis. Então, de caracterização, eu queria que os personagens fossem de verdade, você olha e você se sinta nos anos 80, mas sem que isso chame muita atenção. Isso é uma direção. Claro. E aí eles vão apresentando várias opções. E aí você fala, vamos por aqui. Não, esse cabelo pode ser mais exagerado. Esse aqui vai ter o Augusto Madeira que faz agora esqueci o nome dele, que é o cameraman. Tá. Que eu falei, eu quero que ele tenha um mullet, que é aquele... Sei, do mullet. Lembro do... Aquele cabelo... Produção Perigo, lá, o MacGyver, lembra do tipo MacGyver? MacGyver, exatamente. Então isso tem, né, todo assim, o diretor ou diretora de arte, você tem figurino, maquiagem, locação, tudo isso está dentro do scope dele. Aí você tem o fotógrafo, aí você tem, depois que está tudo filmado, aí você vai para pós-produção, que você tem primeiro que é o editor ou o montador, que é um pouco a mesma coisa. Vai pegar um monte de coisa que todo o material filmado, separado. Você pega todo o material que o diretor filmou e você vai transformar ele no filme.